No futuro, acho que a empresa que não utilizar a IA, ela vai estar fora do mercado, assim, independente do que você estiver fazendo, independente do nicho. Fala, Q-Lovers! Sejam muito bem-vindos ao QCast, o podcast da QFi. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou Marcelo Gualberto. E o QCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quiser aprender como usar a inteligência artificial para criar infoprodutos e automatizar o seu negócio digital, esse episódio é pra você. Até porque o nosso convidado de hoje é especialista em tráfego pago, criação de produtos digitais, criação de agentes de IA e automações. Está há 6 anos no digital e já faturou mais de 3 milhões de reais, entre produtos físicos e digitais. Sua missão é levar a IA para o maior número possível de negócios, usando uma linguagem fácil de entender e simples de implementar. E chegou o nosso momento de aprender como colocar em prática todo esse conhecimento sobre o assunto mais falado do mundo, a inteligência artificial. E olha só, recebendo sua premiação de 1 milhão de reais, faturados apenas na QFi. Quem tá aqui, Marcelo? Vamos chamar, Bruninha? Vamos chamar ele demais. Seja muito Senhores, bem-vindo, Felipe Cordeiro. Cordeiro. E aí, galera, hoje vamos falar sobre IA de forma simples e simplificada, hein? Oh, que legal, até porque esse é literalmente um dos assuntos mais hypados do momento. Sim. Eu não acho que a sua hype tá aí pra ficar por muito tempo e tá na hora de a gente aprender como lidar com essas ferramentas, né, Bruninha? Ainda bem que chegou a nossa vez. Mas antes da gente falar de IA, Filipão, a gente bateu um papo aí no almoço, tivemos um offcast maravilhoso e descobrimos que você é uma pessoa que tem uma vivência muito fora da curva, né? Não só morou em alguns países, como em diferentes continentes. Então conta pra gente, hoje você viveu, né, experienciou essa vida de nômade digital, que pra muitas pessoas que estão aqui acompanhando a gente é o sonho, mas conta pra gente como é que foi sua vida, o que é que você fazia antes de virar nômade e como é que você tornou isso possível? Na verdade, eu sou formado em engenharia da computação, né? Então, eu sempre trabalhei criando produtos, como programador, mas eu sempre tive aquela vontade de empreender. E, na verdade, eu não comecei como todo mundo. Normalmente a galera pesquisa na internet, né? Como é que faz para ganhar dinheiro online, né? Eu pesquisei na internet como é que eu abri uma empresa, como é que eu iniciava uma startup. E aí, sem querer, eu acabei achando o curso de um cara hoje, que não tá nem no mercado mais. E aí eu comprei esse curso dele, acabei no final nem fazendo, porque não tinha muito a ver do que eu queria fazer, o que eu queria mais startup, dele era para ganhar negócio, para ganhar dinheiro online. Só que eu continuei acompanhando esse cara, né, os vídeos dele no YouTube, e eu via que ele trabalhava da Tailândia, eu via que ele começou no quarto dele, né, trabalhando de qualquer lugar do mundo, lá da Ásia, e isso começou a abrir um pouco mais a minha mente, né. E aí eu comecei a pesquisar mais realmente como ganhar dinheiro online, e esse negócio de trabalhar de outros países, de viajar, ser nômade, começou a alimentar muito, né, na minha cabeça. E eu comecei a ter essa vontade de fazer essa mesma coisa. Então, aí eu comecei a realmente procurar como é que faz para ganhar dinheiro online, né? E eu comecei com um blog. Como eu era desenvolvedor, eu desenvolvi aplicativos Android, então eu falei, bom, eu posso usar esse skill que eu tenho para ensinar a galera a fazer aplicativos, né? Então pegar o pessoal desde o começo e ensinar a galera a fazer aplicativos. E eu comecei com um blog, né? Hoje acho que ninguém mais começa com um blog, né? A pessoa já começa com um produto, na verdade, né? Eu comecei com um blog, beleza, a gente começou lá criando uma audiência, tendo uma audiência, capturando e-mail da galera, fazendo uma lista de e-mail, né? Um processo bem devagar, né? Hoje está bem diferente disso. E nesse meio termo eu trabalhava numa empresa, tudo, e eu resolvi fazer intercâmbio, né? Então eu já comecei a meio que moldar a minha vida para ter essa experiência internacional, mesmo ainda trabalhando para uma outra empresa. Essa empresa era de um amigo meu, então eu conversei com ele, que eu queria fazer um intercâmbio, se eu podia trabalhar remoto, né? Então começou a ter essa primeira experiência, inclusive, de trabalho remoto. Em paralelo eu tinha também esse meu negócio, né? Que eu estava começando a iniciar, né? Aí eu fui pra África do Sul, minha esposa foi junto pra África do Sul comigo, a gente passou 6 meses lá, e nesses 6 meses, né, eu estudava inglês num período, trabalhava no outro período, e à noite, quando sobrava algumas horazinhas assim, eu continuava trabalhando no meu projeto. Então eu tava lá montando blog, eu tava começando a pensar em montar um curso online, só que esse curso online que eu comecei a montar, ele não tinha nem vídeo, ele era texto ainda. Caramba. Então assim, então eu comecei, é uma coisa assim bem... Aquele negócio, eu cheguei quando tudo era mato, era mais ou menos por aí, não sou tão antigo assim, mas é mais ou menos por aí, né? E trabalhando nesse produto, nas horas que dava tempo, né? Aí eu fiz um pequeno lançamento de um curso de texto que ensinava a galera a fazer aplicativo Android, e saiu aí lá uns meus primeiros 2 mil reais soltando um e-mail, e eu falei, nossa senhora, o que é isso, assim, sabe? Você só criei uma audiência a partir de um blog, soltei um e-mail de um curso de texto ainda, que era bem assim, tava testando mesmo, e já consegui meus primeiros 2 mil reais, esse online mesmo, com um produto meu, né? E isso foi mostrando pra mim que isso realmente funcionava, dava certo, né? Que ano isso mesmo?
Isso foi em 2016, se eu não me engano, que eu estava lá na África do Sul, que a gente ficou 6 meses. E isso foi... Eu estava tendo a experiência que eu queria mais ou menos, né? De morar fora, de conhecer. Não era nômade ainda, obviamente. Mas eu estava começando a entender como é que fazia para ganhar dinheiro online. E depois que eu voltei desse intercâmbio, eu comecei a me aprofundar muito mais nesse tipo de negócio, né? Então cresceu, esse meu blog chegou a ser um dos maiores do Brasil, sobre desenvolvimento de aplicativos Android, né? Tive vários alunos, centenas de alunos, e aí foi assim que eu comecei, sabe? Comecei, na verdade, como um produtor com um blog, né? E sempre acompanhando a questão da galera viajar. Eu não tinha conseguido ainda realmente virar um nômade, não tinha como ainda, né? Pela minha vida que eu tinha. Depois eu conheci a minha esposa, aí quando um estava trabalhando online, o outro não estava, então ficava meio assim, né? Então, mas foi assim que eu comecei. Que legal. E o que aconteceu no meio do caminho que, por exemplo, você parou de nutrir essa sua comunidade aí de desenvolvimento de programação? Então, na verdade, eu achei que o projeto chegou num fim. Acho que tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Então, eu achei que o projeto tinha que ter um fim, né? Eu já também não estava, assim, com aquele tesão para fazer aquele projeto. Eu acho que você tem que estar feliz mesmo, né? Você tem que estar com vontade de fazer, você tem que estar feliz também. E aí eu resolvi migrar para o dropshipping, né? Que eu descobri o dropshipping, né? Falei, nossa, cara, que coisa maravilhosa, né? Porque o dropshipping é uma escola gigantesca, assim, de copy, de tráfego, de criação de produtos principalmente, porque você consegue pegar um produto que está na China, por exemplo. Hoje está muito diferente, eu tô fora do mercado já, né? Não sei nem se eu vou falar uma besteira, mas você pega um produto da China, que às vezes é, sei lá, um cortador de alguma coisa, qualquer coisa, você consegue colocar uma copy nele, fazer um trabalho de um produto e ele vira uma coisa sensacional que resolve um problema. Verdade. Então foi uma escola muito boa para mim, né? Foi um pouquinho antes da pandemia que eu comecei a entrar no Drop. Só que aí a minha loja estava indo bem, tudo certinho, né? Tava muito legal. Só que aí veio a pandemia, né? E aí veio a pandemia, as fronteiras do Brasil fecharam. A minha loja era uma loja nova ainda, não tinha o caixa suficiente para manter, tipo, na pandemia, por exemplo. E aí eu quebrei, né? Acabei quebrando, quebrei consciente, consegui pagar todos os clientes, devolver sem dívida nenhuma, né? Mas eu acabei quebrando. E aí eu tive que recomeçar do zero de novo, você entendeu? Caramba. Antes da gente falar desse seu recomeço, entrando nessa parte do Drop, eu sinto que hoje, cara, o Drop é uma das maiores escolas que o digital tem. Porque, pra mim, são dois caminhos. Ou você começa, não que precise ir por aí, né? Mas geralmente o produtor vai começar ou como dropshipper ou como afiliado. O bom do afiliado é que o cara consegue ter acesso a tudo que ele precisa de vendas, o foco na venda. Já no dropshipping, você tem uma experiência um pouco maior porque você precisa da infraestrutura digital. Você precisa de página, checkout, um pouco mais de copy. Então é um pouco mais completo a experiência de quem vem pelo drop. E você teve um período próspero, um período saudável no drop, né? Muita gente tem dificuldade, que a margem é menor. Mas no seu caso, antes da pandemia, você chegou a enfrentar desafios no drop ou tava smooth sailing, tava tudo maravilhoso? Cara, eu até que me adaptei bem no drop, viu? Eu consegui realmente acertar um produto, assim, muito rápido. Acho que eu testei uns 3, 4 produtos e já consegui acertar um produto. Qual era o produto da época? Era um travesseiro de ortopédico. Uau. Nossa, mas eu vendi muito esse produto, mas vendi muito. Era muito bom esse produto. Qual foi o produto que você vendeu, Eu Bruninho? vendia meia de compressão pra idosos. Esse também é um produto muito bom. Aham. E outro produto que eu vendi muito também era um cinto que não tem fivela, que ele só prende nos cantos Ok. aqui, então para quem tem mais uma gordurinha assim, ele não, Perfeito. e a cópia era voltada para isso, né? Porque você mais gordinha tem uma gordurinha, então o cinto não tem a fivela, não te machuca. Olha então ele só isso. prende nos cantos aqui. Então esse cinto também eu vendi muito, muito, muito. Eu tenho até hoje em casa que eu uso às vezes. Ô, eu vou te Eu falar, gosto. eu gostava muito do público idoso, pra ser bem sério, porque eles Sim. compravam muito, assim, fácil. Eu ouvi falar que é o público saudável, De a galera fato. compra, tem dinheiro. Só que você tem que dar um suporte ali maior, né? Porque, Faz assim, sentido. mas uma hora que você mostra confiança e tudo mais, eles compram muito bem, sabe? Mas é bom você falar isso, porque eu tava vendo a pesquisa ontem, que diz que o público mais rico do Brasil é entre 60 e 80 anos. Caramba! Então o dinheiro tá ali. Se você achar um Galerinha! produto pra vender pra essa galera... Olha só. O funil tem que ser bem feito, atendimento Sim. bem, porque o pessoal já... Só vai dar um pouco mais de trabalho. Sim. Dá mais trabalhinho. Custo de oportunidade, Mas questão mas microeconômica bom aí mesmo. pra eles. Mas, Felipe, hoje você tem literalmente conhecimento dos dois lados, tanto físico quanto infoproduto. Qual a diferença entre os dois, em vender um produto físico e vender um infoproduto? O produto físico ele é um pouco mais palpável, né? Então, se você mostra essa garrafa de água, a pessoa consegue entender que isso aqui é uma garrafa de água, você vai falar sobre os benefícios dela, o que tem nessa... É alcalina, não é? Alguma coisa nesse sentido. O produto que não é físico, que é o digital, você tem que dar um pouco mais de lucidez sobre o que você está falando. Então, falar mais de transformação, fala mais se é um curso, por exemplo, um e-book para emagrecimento, por exemplo, você tem que falar qual que é o ponto A que a pessoa está aí até onde que ela vai chegar, que é o ponto B. Então, o produto físico ele é um pouco mais palpável porque você consegue ver ele, né?
E depois acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas quando a gente fala de IA, por exemplo, você conseguir vender esse tipo de transformação é uma coisa nova também. Verdade. Então você precisa ainda ter mais um pouco de cuidado, você precisa explicar melhor um pouco o que você está oferecendo para a pessoa conseguir entender. Perfeito, eu concordo 100% com isso. É legal também conversar com uma pessoa que é mais all around, assim, uma pessoa que teve um pouco de experiência com tudo, porque você tem uma visão mais holística do mercado. Né? Às vezes o player, ele entra em um viés e ele fica ali até o final, que geralmente dá resultado, você não fica plano de galho em galho, mas em contrapartida ele fica às vezes muito enviesado, né? Já você teve um pouco de produto físico, um pouco de info, comunidade, então tem uma visão mais completa. Agora, teve alguma técnica, por exemplo, que você pegou do drop, que você conseguiu espelhar ela no info, coisas que você utilizou e viu que, cara, isso aqui é independente do viés, isso aqui eu vou sempre utilizar. Eu acho que não é uma técnica, mas a questão de construção de produto em si, né? Porque o drop você tem que pegar um produto que não é nada e você tem que transformar ele numa solução de um problema. Então, acho que isso é uma escola boa para você conseguir realmente pegar um produto que, se você olhar, o que é isso aqui? É uma tesoura só? Não, mas é uma tesoura que não sei o quê, que corta melhor o seu bigode ou o seu cabelo e faz o formato. Aí você puxa mais pro lado da vaidade da pessoa. Então, você consegue... A criação de produtos no dropship é o que mais me chamava a atenção. O que eu não gostava era a parte da logística, né? Que é a parte que dá mais trabalho, dá mais problema, todas essas coisas, né? Mas a parte de construção de produtos, você transformar, você pegar uma coisa que não é nada, é só um pente ou só um objeto e você transforma aquilo numa solução de um problema. Então, acho que é isso que eu gosto de trazer para os meus produtos hoje. Perfeito. Você comentou aí que a pandemia veio e foi por isso que você decidiu deixar o drop e migrar ali pro infoproduto. Ele que decidiu me deixar. Perfeito. Você acha que se a pandemia não tivesse existido, você ainda estaria fazendo drop? Ou você também, de alguma forma, naturalmente, teria ido pra info? Eu vim do info, depois migrei pro drop, né? Mas é difícil saber, assim, porque assim, eu tava bem no drop, mas acho que tudo acontece por algum motivo, né? Veio a pandemia, teve gente que conseguiu continuar no drop. Quem já estava no drop há muito tempo, com certeza eles conseguiram continuar. Migrou a operação no Brasil, não precisou mais trazer de fora, assim por diante, né? Mas eu não sei, talvez se eu estaria no drop ou não, pode ser que sim, é difícil. Mas eu acho que tudo acontece por algum motivo. Então, se talvez veio a pandemia nessa época que eu estava bem, talvez o drop era para ser só uma escola para depois eu continuar por outro caminho, entendeu? Faz sentido. Agora, como é que a inteligência artificial apareceu em sua vida? Como é que você enxergou nisso uma oportunidade no mercado? Assim, eu sempre gostei do desafio de ser uma empresa de um homem só. Né? Tipo assim, trabalhar sozinho, lógico, alguns parceiros, às vezes freelancers, mas eu, na minha empresa mesmo, seria só eu mesmo. E aí, quando no final de 2022, acho que começou a sair o ChatGPT, todas essas coisas, né? Que você conseguia gerar coisas com ele, você conseguia conversar com ele, gerar conteúdo. E começou a aparecer várias ferramentas já junto com ele, tipo de suporte, alguma coisa nesse sentido. E isso, para quem trabalha sozinho, você precisa automatizar, ainda mais com inteligência artificial, as coisas, facilita muito. Então, eu comecei a aplicar isso no meu negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma página de venda de um produto, de um PLR, por exemplo. Você coloca um chat lá, não precisa nem ser WhatsApp. Um chat que é um robozinho que vai tirar a dúvida do produto. Então, em vez de você perder aquela venda, porque às vezes o cliente lê aquela página e talvez fica com alguma dúvida, você consegue já responder na hora e já converter aquele cara. Então, eu comecei a colocar isso no meu suporte, eu comecei a colocar isso na minha página de vendas para começar a converter melhor. Então, eu comecei a automatizar. Com inteligência artificial, eu já tinha algumas automatizações que fazia, né, na minha empresa, só que não usava IA. E quando veio a IA, eu comecei a colocar isso no meio dos meus processos, entendeu? E hoje eu coloco em tudo. Então, eu tenho o produto da minha esposa, por exemplo, que é um roteiro de viagem. E é muito difícil, às vezes, você tangibilizar um roteiro de viagem do jeito que a gente vende. Porque ele é um roteiro que é um PDF, ele tem toda a construção da sua viagem. Mas para o mercado isso, às vezes, para a pessoa, ela não sabe se aquilo é uma viagem, ela não sabe se aquilo é um roteiro. Ela fica na dúvida, eu quero para data tal. Mas não tem data isso. É um roteiro que você pode fazer o que você quiser. Você pega e planeja sua viagem. E aí, colocando esse tipo de suporte na página, você consegue tirar a dúvida da maior parte da galera. E isso aumenta a conversão na sua página, entendeu? Então, você consegue aplicar IA para vários pontos. Para funil de vendas, você consegue aplicar para suporte. Você consegue, inclusive, agora... construir produtos utilizando a inteligência artificial dentro do produto. Não só, por exemplo, você usar o ChatGPT para construir um e-book. Falando que a inteligência artificial ser parte do seu produto mesmo, você entendeu? Caramba. Faz parte do produto. Faz muita diferença. É provavelmente que a gente já entrou nesse assunto de criação de produto. Como criar um produto usando Boa, IA? Conte Bruninho. para nós, então. A hora do papel e Agora eu caneta. quero saber, por favor.
Bom, a gente tem várias vertentes que a gente pode fazer. Você pode, por exemplo, usar o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial para criar um e-book, né? Tem o Cloud, tem várias ferramentas Eu testei hoje. esses tempos usar o Cloud pra fazer algumas coisas, mas assim, eu achei o ChatGPT muito melhor, tá? É? Eu, Cara. eu não me adaptei, pelo menos Que legal. eu não me adaptei ao Cloud. O O que que você Alan. sentiu? Ele Cara, recomendou ele tanto, né? recomendou. Eu achei ele mais. Eu acho que eu tinha que dar muito mais inputs pra ele do que eu teria que dar pro ChatGPT. Às vezes é porque o meu ChatGPT ele já tá acostumado também ali, ele já tá com a memória atualizada do que eu faço. Mas eu ficava tentando. Ele é bom pra roteiro, eu confesso, ele é bom pra escrever roteiro. Mas assim, com roteiros, eu achei ele um pouco mais engessado, na minha opinião. Para Legal. copy, eu acho o Cloud muito melhor. Sério? Ele é Caramba. muito melhor, porque ele tem um viés um pouco diferente do ChatGPT. O ChatGPT eu acho que ele é muito mais técnico Ok. e o Cloud ele consegue ser um pouco mais humanizado. Então, para você Caraca. escrever, tipo, uma copy, você tem que ser humanizado. Você não Uhum. pode também, né, ser uma coisa muito engessada. Então, eu tenho usado bastante o Cloud, por exemplo, para escrever copy. Né? Então, hoje também, como no ChatGPT lançou os assistentes, você consegue criar um assistente personalizado para você lá, configurar do jeito que você tipo, igual você pode falar, por exemplo. Como se fosse um clone seu, vamos dizer assim. No Cloud também lançou uma parte disso também, que você consegue, uma feature disso que você consegue fazer isso. Então você consegue, sei lá, vou criar um cara que é especialista aqui em criar páginas de vendas, vou criar um cara aqui que é especialista em criar vídeos de vendas. Então aí você consegue usar ele para criar a copy. Eu acho muito melhor o Cloud para criar copy. As minhas copies hoje eu estou criando tudo no Cloud e eu não estou mais usando o ChatGPT. Eu adoro ter esses tipos de papo, porque realmente bom, né? eu senti o contrário, Então, entendeu? Pra mim aham. ele foi muito mais técnico. Eu não sei se realmente é porque o meu ChatGPT ele já tá realmente acostumado com a forma que eu peço pra ele escrever as coisas pra mim, sabe? Mas eu achei o outro muito mais técnico. Hoje, por exemplo, eu precisava analisar um contrato de locação, que a gente Aham. estava vendo uma casa, eu usei o Cloud para me ajudar a analisar o contrato. Você entendeu? Então eu subi o contrato lá, e aí, tipo assim, lógico, eu vou ler o contrato inteiro, só que você consegue fazer perguntas para ele. Eu posso ter algum tipo de problema? Quais seriam minhas preocupações? Então você consegue analisar documentos de forma muito fácil. Você consegue usar o ChatGPT para fazer isso, consegue usar o Cloud, então tem várias ferramentas, entendeu? Legal. Perfeito. É curiosíssimo falar isso, porque a gente pegou um especialista e ele falou, cara, pra copy, Cloud é melhor. E aí você teve a experiência e pra você não achou. Mas é que também eu peguei a versão paga, né? Eu não cheguei a comprar a versão premium deles, né? E também tem aquela coisa, né? A gente tava falando agora da viagem pra França. Tem gente que vai falar que tem rato e o pessoal fez, e a gente vai dizer que é maravilhoso, foi uma experiência super agradável. Mas é muito Então, acho que a interessante pessoa tem de Sim, viver sim. e ela tira as conclusões, né? Agora, antes da gente continuar falando aqui de produto, eu sinto que muitas pessoas que estão aqui com a gente no KiwiCast, elas estão dando os primeiros passos, e talvez esse seja o podcast que faça ela criar o primeiro produto. Então, antes da gente seguir aqui em produto, falando de forma mais abrangente, pela sua experiência, você tem uma carreira no mercado digital. Se você tivesse que lançar um produto hoje, qual nicho você iria? Por quais caminhos você escolheria? Qual mercado, por exemplo? Cara, nicho, eu acho que todo nicho tem potencial, né? Vai ter uns que vão ter mais demanda e vão ter uns que vão ter menos demanda, né? O que eu gosto de fazer hoje é, por exemplo, pesquisar no YouTube como fazer tal coisa. Como fazer. Ou no Google Trends, por exemplo, eu gosto de usar bastante Google Trends. Como fazer. Quando você escreve isso, ele acaba abrindo para você o que as pessoas mais buscam. Então lá você consegue saber o que as pessoas estão buscando para resolver um determinado problema. Então o importante é você tentar resolver um problema que tem demanda, independente do nicho. Lógico, tem nichos maiores, tem o nicho de emagrecimento, de relacionamento, são os maiores nichos e são nichos mais concorridos também. Mas tem sub-nichos dentro desses nichos que você também pode aproveitar. Então eu gosto de usar sempre planejador de palavras do Google, por exemplo, pesquisar realmente o que as pessoas estão buscando nesse momento. Google Trends, você consegue ver no geralzão, no Brasil, por exemplo, nos últimos 12 meses, o que as pessoas estão buscando. Hoje o que está em alta, no caso, é a inteligência artificial. Você vai ver lá, a pessoa está buscando de tudo. Criar imagem, então você pode criar um produto que ensina a pessoa a criar imagem. Né? Usando inteligência artificial, humanizar texto. Então, assim, tem vários tipos de coisa hoje que está em alta que você pode utilizar. Mas é sempre dessa forma, sempre você vai atrás do que as pessoas estão tendo problema para você tentar resolver. Ou você resolver um problema seu, você entendeu? Então, muitas coisas que eu crio, às vezes, tentando resolver um problema que eu tive na minha empresa de processo, alguma coisa nesse sentido. Então, ou você resolve o problema de pessoas que você sabe que existe, pesquisando, ou você, às vezes, resolvendo um problema seu, você também está resolvendo o problema talvez de alguém que esse problema que você tenha,
outras pessoas também podem ter, né? Legal. Maneiro. E assim, antes de eu te fazer a minha pergunta, eu quero criar aqui uma rivalidadezinha entre a galera. Galera, vocês preferem o quê? ChatGPT ou Claude? Deixa aí embaixo que eu vou dar Deixa uma aí nos olhada. Eu quero comentários. saber de vocês, hein, por favor. Boa. Mas olha só, Felipe, além do ChatGPT e do Claude que você trouxe aqui de exemplos, quais outras ferramentas você aconselharia a galera a usar nessa parte de criação para que seja uma coisa mais eficiente na hora de criar produtos? Olha, a gente tem 1 milhão de ferramentas, né? Como a IA está nascendo agora e está evoluindo muito rápido, você tem ferramentas que nascem a cada hora, né? Então, eu recomendo não tentar procurar muita coisa muito nova, não muito fugir do ChatGPT, do Claude, porque senão você acaba ficando muito perdido na hora que você vai estudar. Sim, os conceitos básicos de inteligência artificial você consegue aplicar para todos eles, né? Só que eu acho que é bom você focar em uma ferramenta só, talvez, para você não ficar muito perdido. Porque se você for pensar, você está começando a estudar, eu gosto sempre de facilitar as coisas, né? Então, se você está começando a estudar IA, por exemplo, é legal você começar pelos conceitos e não por uma ferramenta em si. Então, como é que funciona a IA? Como é que eu construo um prompt bom, né? Tem um prompt mais simples, tem as técnicas de prompt para você utilizar. Como é que você cria um assistente, um agente? Quais são as regras? Quais são os objetivos que você tem que colocar dentro dele? Então, acho que o importante é você entender primeiro como é que funciona a inteligência artificial, independente de ferramenta. Porque ferramenta vai aparecer um monte toda hora, assim, sabe? Então, acho que é importante você entender os conceitos básicos primeiro de como é que funciona, né? Depois você escolher a ferramenta. Porque no final das contas, a ferramenta vai ser só um meio para você conseguir executar aquilo que você quer, né? Então, por exemplo, você quer criar um e-book, você pode criar um prompt lá, você aprender como escreve um prompt todo detalhado, do jeito que você quer. Você pode usar o ChatGPT, você pode usar o Claude. Independente de qual ferramenta você utilizar, você vai ter um resultado parecido. Obviamente, quando a gente está discutindo aqui qual é melhor, qual é pior, você vai ter as diferenças no resultado. Mas se você souber qual que é a base dos modelos, né? Então, a gente tem o ChatGPT 4, vai lançar o 5 agora, então a gente tem o Claude Sonnet aí, a gente tem vários tipos de modelos de linguagem, e você sabendo a base deles, como é que funciona a inteligência artificial, como é que funcionam esses modelos, como é que você dá os prompts, né? Que ficou muito famoso quando lançou a inteligência artificial, começou muito a galera a vender 10 mil prompts, pacote de prompt pra caramba, né? Então, assim, o importante é você saber como você constrói. Acho que é legal você ter alguns exemplos para você se basear, mas é importante você entender como é que você constrói um prompt, né? Então, por exemplo, você vai pedir para a inteligência artificial escrever um e-book. Vamos pegar o exemplo do ChatGPT. Crie um e-book sobre emagrecimento. Ele vai criar para você um e-book sobre emagrecimento. Só que ele vai criar uma coisa muito genérica. Porque se você der um comando muito genérico para ele, né, ele vai criar baseado na experiência que ele teve, ou nos dados que estão programados nele lá dentro, né, ou na base de dados que tem. Se você for um pouco mais específico, inclusive se você der um exemplo sobre o tema, sobre o subtema, se você colocar um exemplo do tipo de material que você quer, ele vai trazer uma coisa mais assertiva para você. Então, tem várias técnicas, por exemplo, de engenharia de prompt que a gente pode utilizar. Essa de você escrever, por exemplo, eu quero um e-book sobre receitas, é a zero shot. Ou seja, você simplesmente dá um prompt extremamente simples e deixa a inteligência artificial se virar com aquilo. Aí, dependendo da que você estiver usando, vai ter um resultado diferente. Tem a Few Short Learning, que é outra técnica de engenharia de prompt, que você já dá uma coisa mais descritiva. Então, eu quero um e-book de receitas de emagrecimento com 32 páginas, que fale sobre dieta, sei lá, paleolítica, não sei nem se é essa que fala, não sei. Estou dando um exemplo aqui. Você começa a detalhar um pouco mais, ou seja, você passa um pouco mais de instrução para a inteligência artificial para ele te retornar uma coisa mais direcionada, entendeu? E você também pode usar contextos de exemplo. Você pode colocar exemplos de como você quer que ele escreve aquilo para você, para ele se basear naquilo. Então, se você não der um exemplo a ele vai basear no histórico que ele tem dentro dele, entendeu? É muito legal você trazer isso. Essa questão de engenharia de prompt muda o jogo de como interagir com a ferramenta, né? Agora, uma coisa legal da gente trazer aqui é a parte dos desafios, para tentar deixar bem real a experiência do digital para as pessoas que estão acompanhando a gente. Que as pessoas no digital vendem muito esse sonho de que é tudo muito simples, é tudo muito fácil, tudo muito rápido, mas na prática não é assim, né? Por exemplo, quando a gente passou por aquela onda do PLR, o pessoal pensava, não, eu vou comprar os direitos de um produto e maravilha. Só que quando o produto chegava, era um produto super simples, só com textos, e a pessoa tinha de pegar, transformar em vídeo. Então não era tão simples assim criar um produto de PLR. Então no caso de utilizar um chat GPT para criar um infoproduto,
Quando a gente pensa, parece uma coisa, tipo, então já foi, eu vou criar milhões de produtos, porque com um comando eu consigo. Mas eu imagino que existem desafios também ao criar infoprodutos utilizando inteligência artificial. Então, se você pudesse identificar o que é que as pessoas cometem de erros, o que é que as pessoas fazem que não dá certo utilizando IA para criar info. Na verdade, a IA ela veio para como se fosse um assistente, né? Então ela vai te ajudar, ela é uma ferramenta para te ajudar a resolver um problema que é a criação, talvez, de um produto para emagrecimento ou para outra coisa. Se você for criar, por exemplo, um produto, mesmo utilizando a inteligência artificial, que não resolve um problema, não vai funcionar. Então, assim, o conceito, no geral, não mudou muito, você entendeu? Só que agora a gente tem ferramentas melhores para fazer isso. Então, antes a gente tinha o PLR, que a gente comprava o PLR, por exemplo, até hoje já existe ainda, né? Só que você nunca ia conseguir vender o PLR do jeito que ele veio. Você entendeu? Só que o que você pode fazer hoje? Até uma dica bem interessante. Você pode pegar, comprar um PLR, porque no PLR ele vem, por exemplo, todos os tópicos, um e-book. Ele já vem todos os tópicos preparados. Normalmente o conteúdo do PLR não é bom, mas ele já vem os tópicos preparados. Todo o índice do e-book, por exemplo. Você pode pegar aquele índice do e-book, jogar na inteligência artificial e pedir para ela desenvolver aquilo. Então você já tem uma coisa já mais preparada para ele desenvolver um material um pouco mais, um pouco melhorado, você entendeu? Já que resolva um problema. Mas no final das contas, você precisa resolver um problema. Se você não estiver resolvendo um problema, não adianta você comprar PLR, não adianta você usar inteligência artificial, que não vai adiantar muita coisa, você entendeu? Então, assim, eu acho que assim, primeiro você tem que começar lá na frente, identificar esse problema para tentar resolver ele. E usando a inteligência artificial para fazer isso, você pode criar um e-book, por exemplo, para resolver esse problema. Hoje você consegue criar um e-book em 1 hora utilizando a IA, o ChatGPT, o Claude, alguma coisa nesse sentido, você entendeu? Faz sentido. Boa. E você também é especialista em agentes de IA. Eu realmente queria entender para quem também nunca ouviu falar, o que são esses agentes de IA e como é que eles funcionam? O agente de IA, basicamente, é como se fosse você conseguir programar um robozinho, entre aspas, para ele se comportar ou para ele executar alguma tarefa, algum processo. Então, você consegue, por exemplo, clonar alguém, o jeito de falar, para escrever um e-mail. Você consegue pedir para ele criar um robozinho, por exemplo, para criar textos, para criar roteiros. E aí você lá consegue programar ele, a personalidade dele, quais são as regras, quais são os seus objetivos, quais são as suas funções. Então, no ChatGPT, por exemplo, você tem o GPT lá, que são os assistentes customizados. Você tem que pagar a ferramenta, você tem que pagar o Plus dele no ChatGPT, né? E lá você consegue criar. Então, por exemplo, eu posso criar um Felipe lá, que ele fala do jeito que eu falo, ele escreve do jeito que eu escrevo, e se eu pedir para ele escrever um e-mail, se eu pedir para ele escrever um post num blog, ele vai acabar escrevendo do jeito que eu sou. E lá você consegue, por exemplo, alimentar ele com dados. Então, esse aqui é um post que eu já escrevi, esse aqui é meu Instagram, esse aqui é um texto que representa o que eu sou, o jeito que eu falo. E aí você consegue programar esse agente para ele se comportar do jeito que você quer. Então pode ser um agente que vai ser o Felipe, pode ser um agente que vai ser um escritor, por exemplo. Você pode clonar um expert, por exemplo, né? Você pode clonar ele para escrever copy. Você pode criar um agente, por exemplo, para ser um copywriter. Focado, por exemplo, em VSL, focado em página de vendas. Né? Então você coloca todo lá e tem uma estrutura de prompt, né? Que talvez eu possa passar aqui para a galera. Uma estrutura de prompt lá que eu sempre uso, é fácil, muito fácil essa estrutura de prompt que eu fui estudando, pegando de várias galeras aí que o pessoal começa que cada um faz de um jeito, né? E aí eu fui juntando isso, fiz um meu que eu acho que fica muito simples, né? Inclusive eu ensino isso para os meus alunos, que você consegue construir um agente aí, sei lá, em 1 hora, assim, uma coisa muito, muito rápida, assim, entendeu? Caramba. Agora, vamos pra prática aqui. Eu tenho ali um agente de suporte, pode ser? Boa, pode ser. Então eu treinei esse cara, eu tenho um produto sobre inteligência artificial, ou não, para tangibilizar, peguei um produto de viagem. Tá. Então peguei um produto de viagem e eu treinei um agente para ser o meu suporte. E disse todos os benefícios do produto, as possíveis objeções, meio que eu... Junto com ele, a gente chegou a todas as possibilidades que um cliente poderia passar e ele vai saber resolver. Mas na prática, como é que eu implemento ele na minha operação? Como é que ele aparece no chat? Onde é que ele... Boa. Porque eu sinto muito que a dúvida, eu tento estar na cabeça da nossa audiência. A galera pensa, tá, então existe isso, mas como é que eu uso isso, sabe? Eu vou copiar e colar esse link em algum lugar? Eu preciso pagar alguma ferramenta? Como é que eu boto, por exemplo, um chat na minha página de vendas? Isso. O que a gente pode fazer é o seguinte... a gente pode colocar como se fosse aquelas bolinhas de suporte, né? Você vai usar alguma ferramenta, por exemplo, para fazer isso, para colocar aquelas bolinhas de suporte na página de vendas. E essa ferramenta, você diz, é tipo um WordPress?
Né, pode ser um DeFi, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Tem o Chatbase, tem o Chatnode, tem então várias no caso ferramentas, não entendeu? é na página, não é no criador de página. Não, É uma você ferramenta que você tem de adicionar na página. Exatamente, é uma Perfeito. ferramenta extra que trabalha com esse tipo de inteligência artificial, que é justamente para você criar suporte, ou você criar chats onde você pode colocar, por exemplo, dentro da sua área de membros, para você dar suporte para os seus alunos, você pode colocar na sua página de vendas e transformar ele num vendedor para você entendeu? Excelente. Isso assim, a ferramenta em si pode ser Chatnode, Chatbase, pode ser qualquer uma dessas ferramentas. O importante é como você escreve o prompt do agente, entendeu? Boa. Que aí você tem lá um template que você pode escrever lá, entendeu? Um template com o objetivo. Então você tem que falar, você é o suporte de roteiro de viagens para Paris. O seu objetivo é, por exemplo, tirar dúvidas, pré-vendas dos clientes e convertê-los para venda. Então você coloca lá a função e objetivo desse cara. Aí você tem que colocar, por exemplo, também as regras. Quais são as regras? Porque ele não pode falar qualquer coisa. Ele também não pode responder qualquer coisa. Então, se comporte como um atendente da empresa, nunca saia do personagem, você tem que colocar esse tipo de regra. Também, nunca sair do personagem é uma coisa importante, porque às vezes a galera descobre que é um chat e tenta fazer outras coisas no seu chat, você entendeu? Tipo, eu vou escrever um e-book no chat do cara aqui, porque se você não colocar as proteções certas, dá pra fazer isso, Perfeito. entendeu? Não sei nem se eu devia estar falando isso aqui. Não, mas muito bom, É um porque é alerta. exatamente... Real. E eu acho muito legal quando as pessoas vêm aqui e abrem o jogo, porque muitas das pessoas que estão aqui vão querer aplicar isso e elas vão querer aprender com você, por estar abrindo o jogo com eles e falando o que realmente acontece. Sim, Porque sim. a audiência não é boba, ela percebe. Sim, Então é muito legal, na verdade, que você traga isso, porque senão fica tudo na superfície, né? É E o verdade. objetivo é fazer Sim. com que a gente ajude o máximo de Sim, pessoas sim. possíveis. Então, assim, a estrutura. Posso passar minha estrutura aqui? Por favor, passa aí pra favor, galera. cara, Inclusive, já estou pega ansioso aí até. caneta e papel. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é definir a função e objetivo desse carinha. Né? Legal. Então, lá a função dele vai ser um atendente pré-vendas. Então, o objetivo é tirar dúvidas do cliente sobre o produto de um roteiro de viagem para Paris e convertê-lo em uma venda. Então, esse é a função dele e o objetivo. Estou simplificando bem aqui para não ficar muito grande, mas os prompts eles ficam gigantescos às vezes. Sim, sim. Aí o próximo tópico seria a diretriz, que é como que o agente vai se relacionar com o cliente. Né? Então a gente pode colocar responda em respostas curtas e objetivas, nunca saia do personagem, né? A gente pode colocar utilize emojis e uma linguagem mais simples para você conseguir conversar com o seu cliente. Então você vai colocando nas diretrizes como é que é essa conversa, né? Para deixar mais humanizado, né? Porque assim, a galera muitas vezes sabe que é um robozinho lá, um agente que está lá. Só que se você transformar isso mais humanizado, o negócio flui um pouco melhor, você entendeu? E tem gente que às vezes não entende que aquilo é um robozinho. Né? Então, assim, a intenção sempre é ficar mais humanizado possível. Né? Depois tem que colocar as instruções que realmente vai fazer. Né? Então, depois a diretriz que você molda o comportamento dele na conversa, você coloca as instruções. As instruções é realmente pergunte qualquer dúvida do cliente, responda de forma objetiva e no final, por exemplo, faça um CTA para comparar o produto se o cliente não tiver mais dúvidas. Né? Então você consegue realmente separar em vários tópicos e cada um desses que eu falei você coloca como se fosse realmente uma seção lá no seu prompt. Então tem a seção do função e objetivo, tem a seção de diretrizes, tem a seção de instruções, né? Tem a seção também de formatação, que é importante, porque por mais que a IA responda o cliente, talvez ela não responda do jeito que você quer. Então você pode indicar para ela como que você quer essa resposta, como que é essa formatação. Você vai usar lista, você vai usar negrito, você vai usar itálico, tudo isso você tem que definir para ficar mais fácil essa resposta para o cliente conseguir entender. Porque às vezes a IA vai responder um texto, um bloco desse tamanho, você entendeu? Então você direciona ela na formatação. Então, eu quero 2 parágrafos, eu quero que você use listas, bullet points, e aí assim por diante, você entendeu? E como é esse negócio de não sair do personagem? Porque eu acho que isso aí é um hack, cara. É um hack pra fazer sair, é um hack pra manter, você entendeu? Tem algumas frases bem específicas, né, assim, que a gente sempre vai testando, e eu vou depois colocando meus agentes e vou depois testando pra ver se eu consigo tirar ele
hackear os meus próprios assistentes, né? Então, você sempre tem que colocar lá, por exemplo, na parte de regras ou na parte de diretrizes, em circunstâncias nenhuma, saia do seu personagem, se comporte exatamente como o atendente da empresa tal. Né? Porque, dependendo como for a ferramenta que você estiver utilizando, você pode chegar, por exemplo, num chat da empresa e falar assim, gera um e-book para mim, ele vai gerar, você entendeu? Se você não escreveu um prompt bem escrito, entendeu? Então, assim, a engenharia de prompt, ela é muito, muito, muito importante, né? Que é o básico de tudo. E a engenharia de prompt você usa para usar o chat GPT, né, como se fosse uma conversa no chat mesmo, você usa para criar esses agentes, então você usa para várias coisas, né? Então, assim, se a galera quer começar, por exemplo, com IA mesmo, tem que começar com engenharia de prompt básica, entender como é que funciona a IA para depois você usar a ferramenta. Porque ferramenta depois a gente aprende no YouTube, você aprende, sabe? E cada hora nasce uma ferramenta nova aí, porque a IA está evoluindo bizarramente rápido, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que aprender é como funcionam as IAs, quais são os modelos, né, os LLMs, né, que o pessoal fala, e como que funciona essa parte da engenharia de prompt. Show. E além desses agentes de IA para suporte que você criou, quais outros você implementou dentro da tua operação? E que tipo de resultado eles trouxeram para você em relação a aumentar, escalar, coisas nesse sentido? Bom, eu uso para vendas na minha página, para conseguir tirar dúvidas, né? Então, o cliente tem dúvida do meu produto, ele pode usar o agente lá que tem no cantinho para ele conseguir tirar essa dúvida. Inclusive, esse agente já faz uma oferta para ele e coloca o link do checkout da Kiwify lá. Então, assim, eu faço um funil completo mesmo para ele realmente converter a pessoa, né? Suporte também, para dar suporte para os clientes, você pode colocar, por exemplo, um agente dentro da sua área de membros, que é um clone seu, se você for um expert, por exemplo, que é um clone seu para responder dúvidas. Você alimenta esse agente com seus vídeos do YouTube, ou, por exemplo, seus vídeos da sua área de membro, se alimenta com materiais seus e você consegue transformar ele no seu clone para responder aos seus clientes. Né? Lógico, né? Você pode ter um contato mais perto, mas você pode ter um segundo ponto aí de resolução de dúvidas, que é esse agente já que responde na hora. Que muitas vezes, em muitos cursos, tem muitas dúvidas técnicas, né? E aí, às vezes, essa dúvida técnica consegue ser respondida 24 horas por dia, 7 dias por semana, simplesmente tendo um agente, né? Eu tenho automações na minha empresa também, que eu estou agora começando uma newsletter nova no meu projeto, e eu tenho uma automação que a IA monta a minha newsletter, seleciona notícias, seleciona ferramentas, né? Então, eu programei todo um agente para ele me ajudar a escalar isso. Então, ele consegue selecionar as ferramentas para eu montar a newsletter baseado no meu público, que meu público quer ver, entendeu? Otimizar tudo, né? Que legal. Exatamente. Vamos falar um pouco de vendas? Falar um pouco da sua operação, que o Felipe, ele tá aqui recebendo a premiação dele de 1 milhão, mas ele já faturou um pouquinho mais que isso ao longo da carreira dele, e a gente quer entender como é que você consegue esses resultados. Então, antes da gente falar de estrutura de vendas, como é que tá hoje a sua esteira de produtos? Hoje a minha esteira de produtos é um PLR, né, que é baseado em um template, né, e aí eu tenho esse PLR que é um produto de entrada, e aí depois eu tenho alguns produtos, Order Bump, eu tenho produtos também que eu ofereço via lista, eu tenho produtos também que com inteligência artificial, inclusive, que eu coloco como upsell, né? Então eu faço toda essa esteira de produtos mixando, né? Então essa esteira não são só templates, por exemplo, que eu vendo. Essa esteira tem templates, ela tem ferramenta, então você consegue entregar uma solução um pouco mais completa para o cliente, né? Então você consegue entregar de diferentes formas para resolver o mesmo problema ou implementar. Você entendeu? Então eu faço, é um funil curto, funil de ticket baixo, né? Eu gosto bastante de trabalhar com ticket baixo, que você consegue testar mais rápido as ofertas, né? Você não tem mais essa barreira do valor, né? Porque às vezes você vai testar uma oferta, talvez num nicho que você não conhece. Se colocar um valor muito alto, você tem essa barreira do valor. Então você usando um ticket baixo, colocando um funil um pouco mais longo, com order bumps, com upsell, oferecendo também por e-mail, depois pós-compra, alguma coisa para o cliente. Você consegue também ter uma lucratividade com isso, né? Boa. E hoje como é que você vende seus produtos? Hoje eu vendo com tráfego direto mesmo. Então, tráfego direto para a página de vendas. E nessa página de vendas tem o produto lá. É dessa forma que eu faço, utilizando o Facebook. Perfeito. Explica para nós, então, como é que funciona o seu funil ali do tráfego direto. Desde o começo até o final dele. Facebook, né? No Facebook, tráfego pago direto para a página de vendas. Da página de vendas lá, eu tenho, na verdade, sempre 2 ofertas, que eu gosto de colocar sempre 2 ofertas, uma mais barata e uma mais cara. Na verdade, meu funil tem um segredinho lá, que assim, tem 2 ofertas no meu funil, né? Só que quando você clica na oferta mais barata, ele joga você para a oferta mais cara de novo.
Você entendeu? E isso aumenta mais ou menos 50% Caramba. da conversão. Então, quando você coloca 2 ofertas, normalmente fica 50-50 as 2 ofertas, né? Uma de 37 e uma de 67, por exemplo, aqui, né? Então, quando alguém clica na oferta de 37, eu mando o cara para a oferta de 67, por exemplo. Mas manda como, você diz? Eu faço como se fosse um upsell para ele, só que antes da compra. Você entendeu? O upsell, quando você faz, o cara comprou um produto, você vai mandar ele para uma página que tem um vídeo, uma copy, que vai te vender uma outra coisa, né? Eu faço isso antes do cara comprar. Entendeu? Então, assim, eu tenho 2 ofertas de 37 e 67. Quando o cara clica na oferta de 37, eu ofereço para ele a de 67. Tem certeza que você não quer de 67? Entendi. Você vai perder isso aqui, você vai perder isso aqui, você vai perder isso aqui, você vai perder isso aqui. Aí a pessoa compra. Que legal. Porque realmente é vantajoso. Às vezes a pessoa fica na dúvida, você não conhece o produto, não conhece quem é você, mas você consegue aumentar a conversão e aumentar o valor, né, no final do seu funil disso, entendeu? Caramba, legal. Então isso... Eu nunca tinha ouvido eu falar, também. ninguém falou isso aqui pra mim até agora, tá? Acho que pouca gente usa, uma Caraca. galera já até me copiou já essa estratégia, Caraca. mas no Brasil pouca gente usa. Isso foi, na verdade, uma estratégia que eu vi um americano fazendo, e aí eu comecei a implementar em quase todos os meus produtos, entendeu? Faz muito sentido. É como se fosse um upsell antes da compra, Ah. você entendeu? Agora, você usa o seu rosto pra vender os produtos? Não, esse meu produto de PLR não usa o meu rosto, né? É engraçado, né? Porque eu comecei como produtor, né? Ensinando a galera a desenvolver aplicativo, então tinha meu rosto, tudo. E aí depois eu saí disso. Quando eu voltei no mercado de infoprodutos, eu voltei com PLR, né? E agora eu tô voltando a ser produtor de novo, ensinando a galera tudo que eu faço na operação de inteligência artificial. Agora eu tô voltando a ser produtor, onde eu tenho lá um treinamento que eu vou ensinar a galera a criar os agentes, tudo, entendeu? Boa. E automatizar tudo que eu aplico na minha empresa, eu tô colocando lá. Legal. Agora, perdão, siga. Não, pode ir. Go ahead. E como é que funciona, né? Porque agora eu fiquei na dúvida. Você falou que você gosta muito de vender produtos low ticket. Quais são os desafios? Sobre isso que eu ia falar, cara. Uau. Muito... Bro Connection. Connection. Quais são os desafios aí que você encontra em vender produtos com funil, né? De low ticket? Bom, do low ticket você tem que ter um funil bem estruturado, né? Porque se você vender, por exemplo, só um produto de R$10 logo na entrada e não tiver mais nada para oferecer para o cliente, provavelmente você não vai ter lucro, né? Então você precisa realmente ter um produto de entrada. Nesse produto de entrada ter pelo menos 2 ofertas, né? Uma de 10, né? Aí varia, né? Pode ser uma de 10, uma de 37, ou uma de 17, uma de 27, ou 37. Você tem que ter também order bumps, para você vender para o cliente algo no checkout. Então, nos order bumps, o que eu gosto de fazer nos order bumps? Eu gosto de colocar order bumps do valor das minhas métricas. Então, por exemplo, eu sei que a minha métrica de initiate checkout é R$5. Eu gosto de colocar um produto lá de uns R$7, porque eu sei que se o cara comprar, ele já cobriu esse meu IC de R$5. Uhum. Então, por exemplo, se eu sei também que meu custo por compra é R$15, eu posso também colocar um outro produto lá que é R$15, né? Essa é uma forma minha que eu tenho de pensar. De Faz R$15, sentido demais. se o cliente comprar, eu sei que já cobriu o custo de compra daquele produto. Se ele comprar tudo, aí o ROI vai lá em cima, você entendeu? E também, talvez, como você tem um produto de low ticket, você costuma ter uma lista muito grande de e-mails. É. Você tem muitos clientes, né? E você consegue evoluir isso depois para mandar e-mail, disparar e-mail em massa, fazer funil de vendas via e-mail para você conseguir oferecer outras coisas ou até oferecer aqueles produtos que também já estavam no seu order bump que o cliente não comprou, você oferecer para ele de novo via e-mail, você entendeu? Perfeito. Eu acho isso muito legal, porque hoje a gente vive um momento, acho que 2024 eu nunca ouvi falar tanto de funil high ticket. E eu acho incrível o funil high ticket, mas por outro lado, eu acho os funis de low ticket mirabolantes, porque geralmente, principalmente fora, aqui no Brasil ainda dá, você não lucra na primeira venda, então você tem de ter uma estrutura de funil que vai alimentar a pessoa no processo, para conectar um order bump, um upsell, e tem essa questão do volume, né? Como é um ticket menor, tem muita gente, e dá para trabalhar esse pessoal de muitas formas, como por exemplo em uma newsletter que você tá fazendo, e a galera tá ali acompanhando, é um volume gigante, é uma coisa que vai se retroalimentando ao longo do tempo, né? Isso que você falou é interessante, porque você consegue usar o low ticket para você vender high ticket também. Exato. Então tem muita gente, o Nathanael, por exemplo, é um cara que faz isso perfeitamente. Exatamente, né? O melhor episódio de copy que a gente teve no canal até eu hoje. acompanho muito ele porque é sensacional e ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue pegar você no funil, ele tem produtos muito baratos lá e no final ele sempre tem os produtos mais caros, que é mentoria, todas essas coisas, entendeu? A gente faz isso na empresa da minha esposa, a gente tem um produto que é roteiro de low ticket, né? No limite lá, porque ele é um valor de 97. E a gente oferece depois o serviço dela, que é de roteiro personalizado, né? Então a pessoa pode comprar aquele roteiro, que ela consegue executar a viagem dela, vai dar um trabalho enorme, porque às vezes é uma viagem de 15 dias
por exemplo, você vai ter que fazer tudo sozinho, mas às vezes a pessoa quer uma coisa mais personalizada, ela quer ir para outros lugares e a gente consegue então fechar contratos de consultoria para conseguir atender o cliente um pouco melhor, com uma consultoria, desenho de viagem totalmente personalizado. Então, de 1,97 vai para uma viagem com um valor maior, você entendeu? Olha isso, né? Exatamente. O trabalho de funil é muito mais preciso. Assim, às vezes você não precisa nem ter lucro. A gente tem lucro nesse produto, mas ele nem precisa ter lucro, porque a intenção é a pessoa conhecer o trabalho dela, né? O cuidado que ela tem no roteiro, quando a pessoa compra o produto, né? E depois ver que ela pode fazer uma coisa ainda mais legal ainda. E se tratando de funil low ticket, eu acho que para você vender um funil low ticket no perpétuo, você tem que estar muito atento à métrica. Se o cara não estiver atento à métrica, ele pode se quebrar porque as margens às vezes não são tão saudáveis quanto um funil, por exemplo, de high ticket. Você consegue multiplicar muito. Então, se tratando assim de funil low ticket, onde é que você está atento durante o processo de venda? Quando você abre o seu funil, é perpétuo que você vende, né? Onde é que está seu olho diariamente? Por exemplo, no gerenciador de anúncio, ou até mesmo não só um gerenciador. Tem gente que está muito de olho na performance da copy, por exemplo. Sim. Na verdade, você tem que estar de olho no funil completo, né? Desde o gerenciador de anúncios, nas suas métricas de CTR, nas suas métricas de initiate checkout, nas suas métricas de conversão de compra, mas você também precisa estar atento na sua conversão dos outros produtos, né? Então, por exemplo, você tem um produto que é de 27,67, por exemplo, né? Ou 37,67, e você tem os seus order bumps. Você precisa entender aqueles order bumps está convertendo ou não. 30%? 40% está convertendo, o seu upsell está convertendo quanto? 50%, 40%? E isso eu até uso uma ferramenta que foi um parceiro meu que desenvolveu, que é o Supermago, que ele faz todo esse traqueamento do funil, você entendeu? Então, assim, a gente consegue analisar desde o comecinho até o final. Então, eu preciso saber, porque assim, uma forma legal de testar produto. Você tem um produto rodando já, né? Você já está vendendo. Eu vou criar um produto novo. Você pode colocar esse produto novo como order bump. Então, você pode aproveitar o tráfego desse produto para você testar um produto que está convertendo no produto novo que você criou. Você coloca ali como order bump e vê se ele está convertendo. Para você saber se ele está convertendo, você precisa analisar essas métricas. Então, você precisa entender desde o começo do seu funil até o final do seu funil. Porque a galera, muitas vezes, costuma olhar só, beleza, estou com CTR alto, estou com custo de compra legal aqui, do produto principal. Mas e do produto dos order bumps? E dos outros produtos, do upsell, por exemplo, você entendeu? Como é que está essa conversão? Então, é importante você acompanhar todo esse funil, entendeu? Sim, eu usava a planilha antes, mas depois tem essa ferramenta agora que eu gosto de usar ela porque ela consegue traquear tudo isso. Então, assim, acho que ferramentas é importante você ter para você conseguir analisar. E tem muitas ferramentas no mercado que fazem isso, entendeu? Google Analytics também você consegue utilizar para fazer todo esse traqueamento de conversão. Então, é importante, acho que você analisar desde o começo, né? Então, se você tem duas ofertas, você saber qual oferta está convertendo mais, né? Então, como eu falei, que eu coloco essa paginazinha no meio aí para oferecer a oferta mais cara. Eu descobri que estava vendendo mais por causa que eu estava acompanhando as métricas. Perfeito. Né? Então, aumentou aí, acho que 30% mais ou menos no valor, no ticket final, você entendeu? Ficou mais ou menos 50-50 na conversão dos dois, estava um pouco mais abaixo dos 67, aumentou aí 30% mais ou menos no ticket final. E eu só consigo saber isso porque eu estou acompanhando essas métricas, né? Então, tem que acompanhar a métrica do funil completo lá. Isso. Essa ferramenta é do Rafael? Não, é de um parceiro meu, não é do Rafael. Chama Supermago. Legal, interessantíssimo isso, hein, cara? Muito bom. E quando a gente fala sobre criativos, como é que você valida um criativo? Eu tenho uma estrutura de campanha específica para validar criativo, né? Legal. Então, eu gosto de... Primeira coisa, eu gosto de testar criativo de imagem e de vídeo totalmente separado, não gosto de misturar, pelo menos para mim nunca deu certo, né? Campanhas diferentes, no caso. Campanhas completamente diferentes. E eu gosto sempre, por exemplo, de criar uma campanha que é a ABO, ou seja, né, fica o orçamento em termo de conjunto. Então, é uma campanha com 3 conjuntos e 3 criativos diferentes dentro dela. Porque aí o que acontece? Você bota para rodar essa campanha durante 48 horas, e esses 3 criativos você vai ter eles nos 3 conjuntos, então são 3 criativos no conjunto 1, os mesmos no conjunto 2 e os mesmos no conjunto 3. Depois de 48 horas, você consegue saber qual se destacou mais. Então, por isso que a gente sempre coloca 3 ou mais. Se você colocar 2, aí não tem como fazer essa comparação, né? Tem que ser na melhor de 3. Então, na melhor de 3, qual se destacou mais, saiu venda, teve mais impressão, né? Nesse caso, o mais importante seria qual que tem mais impressão nesse caso, né? Qual se destaca mesmo, seria um criativo validado, né? Então, essa é a primeira parte que eu uso para conseguir validar criativo. E aí eu faço separado, né? Primeiro de imagem, uma campanha só para imagem, uma campanha só para vídeo, né? E aí daí saiu o criativo campeão. E o que você percebe que pro teu tipo de produto tem performado melhor?
Ó, do meu PLR era muito vídeo, assim, porque acho que era legal mostrar o produto. Nesse meu produto agora que eu tenho, que é meu treinamento, imagem de IA, né? Gerado com IA, Não tem um justamente. padrão, né? Não tem um padrão, não assim, tem que testar, o pessoal fala que tem que testar, e é realmente isso, não tem muito o que fazer, não tem um segredo absoluto para você conseguir um criativo, não, é teste. Vai ter nicho talvez que funcione melhor em vídeo, vai ter nicho que vai ser em imagem, entendeu? Vai ter nicho que vai funcionar os dois. Então, Que funciona melhor pro teu público, pro teu nicho exatamente, mesmo, né? Exatamente. Então, assim, muito eu doido. testei vídeo no meu treinamento, não funcionou muito. Agora, eu coloquei uma imagem lá bonitona dos robôs, né? Do homem dominando o robô, que eu fui mais para esse lado, que é a criação de agentes, né? E aí chamou a atenção da galera, assim, entendeu? Aí você vê logo que já ele se destaca bastante, entendeu? Legal. O bom dessa sua estrutura é que você consegue testar os criativos e os públicos ao mesmo tempo, né? É só corrigindo, é público aberto, na verdade. Esse primeiro teste é público totalmente aberto. Mas eu digo Totalmente através aberto. do conjunto. Isso. Tipo, os diferentes conjuntos pegando diferentes fatias de público Não, no é o mesmo. Facebook. Isso, diferentes fatias, mas é sempre público aberto. É, mas sempre perfeito. exatamente isso. Legal. Exatamente Aí, no isso. caso, você consegue testar duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostei dessa estrutura, Exatamente. cara. E hoje o que tem funcionado bem é público aberto. É, Pra sempre. tudo, assim. Eu usava muito interesse, né? Que vocês colocam exatamente o que você quer anunciar. Mas o Facebook talvez tenha chegado um nível de inteligência, né? Se o pixel estiver bem alimentado com dados lá, o público aberto é o que funciona melhor, assim. Eu Tem concordo. funcionado pra mim, na verdade. Porque, assim, o que acaba filtrando não é o público, é o seu criativo. Perfeito. Você entendeu? Porque você tem interesse, por exemplo, sei lá, em sobrancelha, por exemplo, sei lá, em cabelo ou maquiagem. Vai passar para você na sua frente um carro, você não vai ter interesse. O seu exatamente. interesse é em outra coisa. Então, o criativo acaba filtrando o público automaticamente, você entendeu? E aí você deixa a inteligência do Facebook fazer isso por você. Eu acho que hoje os interesses eles funcionam muito em duas vertentes, que é para tráfego para negócio local. Então isso aí funciona muito bem, porque você consegue direcionar com muita clareza, tipo a barbearia. Aí já matou, né? Já facilitou muito a vida. E também para quem trabalha com lançamentos muito robustos, onde você tem uma estrutura de tráfego, onde você negativa, faz muita coisa. Mas para quem vende principalmente a oferta direta, eu acho que é difícil, que nada é absoluto, mas quase que não faz sentido usar outra coisa que não seja público aberto. No meu PLR eu usei muito interesse e depois eu mudei para público aberto e melhorou assim absurdamente, assim. Eu parei de testar interesse. Cortei uma parte, na verdade, do meu esteira de teste, né? Porque eu não testo mais público. Eu testo agora criativo e vou direto para o público aberto. Sim, às vezes eu até testo um público ou outro, mas aí sempre o aberto tá dando melhor. Hoje, para mim, o público aberto tá dando melhor. Só segmenta sexo, né? Masculino ou feminino, se for uma coisa muito específica, né? E a idade, assim, pra não deixar muito aberto. Mas seria basicamente isso. Sim. Uma coisa que me tocou aqui que você falou é que você gosta desse desafio de ser uma empresa de um homem só, né? O que a gente chama aqui de eu-presa. Você continua dessa forma. Continua dessa forma, eu e meus agentes. E aí eu quero tirar essa dúvida. Como é que você faz pra hoje ter uma operação robusta e funcional, mesmo trabalhando sozinho? Cara, muita automação. Eu gosto de automatizar o máximo que eu consigo. Parte de suporte, assim, as coisas que eu consigo automatizar, né? Então, criação de produtos, por exemplo, né? Ideias de produtos novos, que é uma parte importante para você sempre manter o negócio rodando. Eu gosto de usar inteligência artificial, então, por exemplo, eu faço um clone meu, por exemplo, ou um clone, por exemplo, de algum especialista que é bom nessa parte, e aí eu uso o ChatGPT, eu uso o Cloud, eu uso meus agentes que eu crio para ele me ajudar nessa parte. Suporte, eu automatizo a maior parte que eu consigo do meu suporte, de entrega para os alunos, por exemplo, entrega do produto em si, isso tem que ser tudo automatizado, você entendeu? Até e-mail agora, eu não gostava muito de automatizar e-mail, mas agora eu estou automatizando uma parte de e-mail também, só que não envia direto, eu tenho que aprovar o e-mail para não enviar uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Então, assim, a automatização hoje é o que está movendo a maior parte dos negócios digitais, né? Então, você pode ver que tem muita gente que trabalha sozinho ou até tem uma equipe muito pequena, mas consegue manter uma estrutura muito grande porque você consegue automatizar, né? Então, aí você tem 1 milhão de ferramentas, né? Por aí, o Make, o N8N, você tem o Zapier. Então, você consegue automatizar a maior parte do seu negócio. E depois que veio a IA, você consegue automatizar e gerar coisas, né? Para o seu negócio, né? Você consegue automatizar a geração de conteúdo, você consegue automatizar suporte via WhatsApp, por exemplo. Você consegue colocar um agente conectado no WhatsApp e dar o suporte para o seu cliente no WhatsApp.
entendeu? Antes não era possível isso, hoje você consegue fazer, né? Então, assim, o foco é sempre você listar todos os processos que você tem na sua empresa, então eu até falo isso. É importante você saber no seu dia a dia o que você faz, toda a lista de tudo que você faz e entender o que você pode automatizar daquela lista que você faz. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa que você pode automatizar, ou com inteligência artificial, ou mesmo sem. Mas você consegue automatizar alguma coisa. Né? Tarefas repetitivas, você sempre vai conseguir colocar em alguma automação, né? Para enviar um e-mail, para fazer análise de algum relatório, né? A IA é muito boa para fazer isso. Você pode fazer análise de métricas, né? Tem muita gente já que consegue fazer. Não implementei isso ainda, mas eu vou colocar no meu negócio, tirar as métricas do Facebook, botar num agente e ele analisar as métricas para mim e falar, ó, vai por esse lado, vai por esse lado. Dá algumas dicas, né? Gosto de falar que a IA não vai tomar a decisão por você, né? Só que ela vai te ajudar a você a escolher um caminho, né? A decisão da IA, até o que ela gera, o conteúdo que ela gera nunca é o produto final, né? Porque a IA, ela é um assistente que vai te ajudar a chegar no caminho que você quer, né? Até o objetivo que você quer, entendeu? Perfeito. E Felipe, com todo esse seu conhecimento do mercado de tecnologia, qual é a tua previsão ousada sobre a IA nos próximos 5 anos? A minha esposa fala que a Skynet tá vindo. E eu falo que eu quero estar do lado dos robôs, né? Ok. Cada um que corre para um lado, eu vou estar do lado dos robôs. Olha, é bem difícil saber, assim, porque a IA tá evoluindo, acho que mais rápido do que a galera que trabalha no campo diretamente espera. Mas vai ser uma coisa que quem não... É igual antes, quando nasceu a internet, né? Então, assim, nasceu a internet, muita gente não tinha site, essas coisas, não tinha, né? As empresas não tinham. Teve aquela época que se você não tivesse um site, você não era uma empresa, basicamente, né? Hoje mudou um pouquinho já, né? Então, assim, você não precisa ter mais site, mas tem que ter um Instagram pelo menos, ou uma rede social, né? Então, as coisas vão evoluindo. No futuro, acho que a empresa que não utilizar a IA, ela vai estar fora do mercado, assim, independente do que você estiver fazendo, independente do nicho. Se você não utilizar a IA, se você não consegue hoje já justificar os $20 por mês dentro da sua empresa, que custa o ChatGPT Plus, por exemplo, isso já é uma coisa que você tem que rever. Porque a IA, ela veio realmente e não tem volta para trás, né? Igual a internet. A internet, ela foi crescendo, só que a IA cresce muito mais rápido. É uma tecnologia que está evoluindo muito mais rápido, você entendeu? E vai ser uma coisa realmente que todo mundo vai ter que usar, independente. Então, assim, hoje é o melhor momento, né, para você conseguir o que o marketing digital, né, acho que quem falou isso foi não sei se foi o Bruno Piscinini ou o Alan Nicholas que falou, o que o marketing digital foi em 2014, agora está sendo a época da IA, você entendeu? O melhor momento para você começar é agora, implementar na sua empresa, ou para você aprender, para você implementar no seu trabalho também, o melhor momento é agora. Perfeito. Cara, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso episódio e a gente tá com um quadro que é o bate-bola jogo rápido. Lembra que a Bruninha falou, começou, piscou, acabou? Quando o bate-papo é bom, passa voando, né? É verdade. A gente tá entrando aqui agora no bate-bola jogo rápido. A gente vai jogar algumas perguntas bem rápidas pra você e você responde praticamente com uma palavra ou uma frase no máximo. Você topa? Vamos lá. Então vamos começar com tudo. Quer começar, Bruninha? Bora lá. Infoproduto ou produto físico? Infoproduto. Qual ferramenta de IA não pode faltar na sua rotina? ChatGPT. Um erro comum ao implementar IA nos negócios? Não analisar o seu processo. Qual automação de IA mais aumentou sua produtividade? Suporte. Qual métrica você sempre acompanha para otimizar vendas? Métrica de conversão. Perfeito. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando a usar inteligência artificial no marketing, qual seria? Comece logo, porque senão você vai ficar para trás logo, logo. Boa. E a última, o que uma pessoa precisa para ter sucesso no digital assim como você? Nunca desistir. Se você desistir, você já vai saber o resultado. Se você nunca desistir, a chance de você ter sucesso é maior. É verdade. O cara atropelou o bate-bola, hein? Bom demais, cara. Só pergunta. Foi muito top excelente. mesmo. O cara é bom, cara é bom, cara é bom. Muito bom, cara. Olha, a gente tá chegando na reta final, a gente costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro, vamos lá. Então a pergunta é, Filipão, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você começou no mercado digital, que você pode transmitir agora para quem tá começando e acompanhando a gente do outro lado da telinha? Cara, eu acho que é isso que eu falei até anteriormente. Se você tem um objetivo, se você quer conquistar sonhos, objetivos na sua vida, eu acho que você não tem que desistir. Não vai ser fácil. Com certeza não. Talvez você vai precisar se reconstruir várias vezes, igual eu fiz. Que eu precisei me reinventar, me reconstruir várias vezes. Ainda mais nessa era que a gente está de inteligência artificial, as coisas evoluem muito rápido. Então você realmente precisa ser todo dia um pouquinho melhor, 1%, estudar.
correr atrás e nunca desistir, assim, porque não vai ser fácil, não adianta você ficar se comparando com outras pessoas, que às vezes você vê a galera que teve sucesso 20 anos, já é milionária, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que você tem que seguir em frente, focado no final e curtir o processo que tá acontecendo. Boa. Perfeito. É isso aí. Finalizou com chave de ouro, Total. hein, Bruninha? Mas olha só, não terminamos, Não tá? terminamos. Vou te falar por quê. Porque agora temos presentinhos KiwiFi. Pra você e pra sua primeira dama que tá ali atrás nos assistindo. Acompanhando nos tudo de olhos abertos, ouvidos atentos. Chegou aqui a sua canequinha Aí KiwiFi. sim, hein, ó. Boa. Essas partes do clã da caneca. Será que vai dar tempo de chegar em São Paulo de chocolate? Acho que Será? Não sei, viu, cara. Os inimigos da dieta batem firme aqui Aham, naquele fire. total. muito bom. Mas esse presente é pra agradecer sua presença, é pra te parabenizar pelo Ó, 1 milhão tem de reais Tem faturados. até uma foto minha aqui. Pois bem, cara, tem seu nome aí atrás também. E é literalmente pra agradecer essa parceria que você tem com a KiwiFi, por você ter aceitado vir aqui e compartilhado tanto conteúdo que é extremamente relevante no momento que a gente tá vivendo pra nossa audiência. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando pra aprender mais sobre esse tema. Então, já deixa aí suas redes sociais, Filipão. Segue lá minhas redes sociais, Felipe.cordeiro, Felipe com F-I-L-L-I-P-E. Um pouquinho ruim de escrever, mas Vai aparecer na tela. vai aparecer na tela. Minha mãe não ajudou muito na hora de escolher meu nome. Segue lá, me chama lá pra gente conversar sobre IA. Vamos bater um papo lá. Não vai ser um robozinho que vai estar falando, não. Vai ser eu Boa. mesmo. Show de bola. Vai só me chamar lá. Top. E Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final desse KiwiCast maravilhoso, o que é que a gente tem que fazer? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Felipe. Comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Ô Marcelo, aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo KiwiCast e é um compromisso, hein? A gente te espera lá. Até Tchau, o tchau. próximo. Valeu.